Urgência e emergência. O que fazer no momento crítico quando isso ocorre na sua vida? Qual o papel da Defesa Civil no município de Guarulhos? Saiba isso e muito mais no programa de hoje. Eu sou Rodrigo Fagundes e está começando o seu Café.com. Gostaria de chamar a nossa mediadora Ana Laura Soares, que está lá com os entrevistados. Ana, é com você. Obrigada, Rodrigo. Estamos aqui com Marisa Zampoli e Maria do Rocio, ambas da Defesa Civil. Vamos iniciar nosso bate-papo perguntando para Marisa. Marisa, nos fale um pouquinho sobre a função da Defesa Civil no município. Bom dia a todos. Em nome do diretor da Defesa Civil, Paulo Victor Novaes, quero agradecer ao convite e parabenizar, porque são iniciativas como essa que nos levam mais próximo à população, fazendo com que, nos casos de urgências e emergências, eles saibam realmente quem contactar e quem chamar. Qual que é a função da Defesa Civil em Guarulhos? A principal vocação da Defesa Civil é resguardar a vida, minimizar os danos materiais, proteger o meio ambiente. Certo. E qual que é a relação da Defesa Civil com os rios que cortam a cidade? Os rios que cortam a cidade, quando eles vão de um município a outro, eles são de responsabilidade do DAEE, que é um órgão estadual. Como a Defesa Civil é um órgão municipal, o que nós fazemos? Fazemos a gestão, tanto quanto a Prefeitura Municipal de Guarulhos, a ProGuaru, que é uma empresa que também faz a limpeza e desassoreamento dos nossos córregos, e junto ao DAE, que é um órgão estadual. Então, a Defesa Civil é um órgão gestor que diz o que tem que ser feito e quais os locais mais críticos para as intervenções. E quais são esses locais mais críticos? Hoje nós estamos com uma grande intervenção no rio Baquirivu, que ele vem de Arujá, tem uma população, que é uma população ribeirinha, que corta toda a cidade. E quais são os tipos de desastre que a Defesa Civil atende? Nós temos os riscos tecnológicos e os naturais. Como Guarulhos tem potencial significativo de risco tecnológico, devido ao aeroporto ser o maior da América Latina, nós temos os canais subterrâneos de gasodutos e oleodutos e aproximadamente 600 indústrias que usam produtos químicos para sua produção, e esses produtos químicos circulam pelas rodovias federais do município. Esse contexto, ele compõe um cenário de risco tecnológico. E os eventos naturais, que eles são oriundos do relevo, da hidrografia, da precipitação pluviométrica, eles são acentuados devido a fatores sociais em função da ocupação desordenada das margens dos córregos, né? As encostas, a população, por falta de oportunidade, acaba ocupando as encostas e áreas não edificantes. Com isso, potencializa os riscos naturais. Até a gente costuma dizer que, infelizmente, não é o rio que enche e invade as casas. A população mora praticamente dentro dos córregos e rios da cidade. Falando agora um pouquinho sobre enchente, é possível prever uma enchente? Sim, nós temos um centro de gerenciamento de emergências que é possível prever com até 2 horas de antecedência as chegadas das chuvas. A partir do momento desta previsão, nós damos o estado de atenção, onde são avisados todos os órgãos municipais para ficarem preparados para a intervenção. Qual que é o período de maior enchente aqui em Guarulhos? De dezembro a março, onde nós implantamos o PPDC a nível nacional. Então, Guarulhos tem o próprio plano. Então, todas as cidades que compõem e que têm a Defesa Civil no seu município têm o plano preventivo de Defesa Civil. E a Defesa Civil trabalha, nesse caso de enchente, diretamente com a população, com avisos, com orientações? Como é que funciona? A população, na verdade, as enchentes elas são recorrentes. Por casos extremos de uma obstrução de um córrego, numa situação pontual, você tem um local novo de inundação ou de alagamento. Mas normalmente elas são recorrentes. Essa população, ela já conhece e ela funciona mais ou menos como no período das águas, ela já sabe o que fazer.
E como é que a população pode prever a enchente? Prevenir as enchentes. Qual que é a função da população na prevenção? A população tem que se preocupar muito com a questão do descarte de resíduos, né? Porque as pessoas, às vezes, que moram de uma forma melhor, acabam não se preocupando e fazendo descarte de resíduos em locais errados. A população que mora às margens dos córregos, por uma questão cultural, acabam deixando seus sacos de lixo muito próximo. Então, o descarte de resíduos nos ajudaria bastante. Porém, no encaminhamento técnico tem o desassoreamento dos córregos, que é uma execução preventiva. Marisa, você é chefe de operação da Defesa Civil de Guarulhos. Conta para o pessoal um pouquinho do seu trabalho. Meu trabalho especificamente, ele é interno do gerenciamento da operação externa. Quando a pessoa liga, né, o indivíduo liga para a Defesa Civil, ele é atendido no setor 199. Essa chamada ela é inteiramente gratuita, de qualquer celular, de qualquer telefone público, 24 horas por dia. Então, eu até gostaria de aproveitar a oportunidade para dizer aos seus telespectadores que, em caso de urgências, catástrofes, destelhamentos, enchentes, alagamentos, que liguem para o 199, que vai ter lá o pessoal que atende, encaminha para a prontidão, para diminuir o tempo de resposta, e automaticamente se aciona os técnicos responsáveis pela área. Na situação de colapso estrutural, nós temos equipe de engenheiros, temos equipes de sociólogos. Marisa, conta pra gente qual foi o caso mais inusitado que vocês já atenderam aqui em Guarulhos. Temos diversas ocorrências. A partir do momento que a população nos chama, nós liberamos uma equipe em caráter de urgência, acreditando ser grave. Chegando ao local, nos deparamos com crianças presas dentro de casa e a mãe, por uma briga doméstica, saiu atrás do seu companheiro e deixou as crianças lá com risco de deslizamento de um talude significativo. E, na verdade, ela nos chamou porque, na briga com o companheiro jogou o gato em cima de um plástico que, quando existe a probabilidade do deslizamento de talude, a Defesa Civil preventivamente, na época de chuvas, cobre esse talude para evitar a infiltração de água, aumentando o risco. Uma semana antes, nós tínhamos passado por lá e feito esse trabalho. E na briga doméstica, o companheiro jogou o gato e o gato rasgou este saco. E ela abandonou as crianças e nos deixou lá num dia de chuva, um dia muito complicado. Eu tive que chamar a nossa assistente social, e a assistente social ficou horas lá, por conta que você não pode, tem que aguardar o conselho tutelar chamar. Então isso foi uma coisa assim, no meio do caos, uma briga doméstica, você ter que tutelar crianças. Então isso foi muito ruim naquele momento, mas totalmente inusitado para nós, né? Certo, porque não existia efetivamente a urgência e emergência. Muito obrigada, Marisa. Rodrigo, é com você. Vamos agora para um rápido intervalo. Na sequência, muito mais café.com para você. Fique com a gente. Eu já vaguei pelo desconhecido, peguei atalhos errados, implicava com a minha irmã só porque ela era linda. Sentei na última carteira para a professora me esquecer, me encolhi feito caracol porque tinha espinhas na cara. Já chorei por nada e já ri por tudo. Provei bebidas amargas porque achava que a vida era um porre. Me apaixonei perdidamente, achei tudo lindo. Desisti, fugi, voltei, reconciliei. Eu reconheço meus pontos fracos e não desisto nunca. Corro atrás, vou à luta. É preciso ser lagarta para virar borboleta e voar por aí. Só que eu morro de medo de altura. Borboleta!
Estamos de volta com o Café.com, um café que tem um cheirinho de novidades, cheirinho de notícias, para manter você sempre antenado e sempre informado com todas as notícias do que acontece aqui em Guarulhos. E o nosso tema de hoje é Defesa Civil. E a Ana Laura está lá com mais uma entrevistada. Ana, é com você. Voltamos com o nosso programa e agora estamos aqui com a Maria do Rocio. Ela é assistente social e especialista em família da Defesa Civil de Guarulhos. Obrigada pela presença. Vamos iniciar o nosso bate-papo perguntando, Rocio, qual que é a responsabilidade de assistente social na Defesa Civil? Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade, obrigado alunos, do curso de comunicação da universidade, porque estando aqui é uma excelente oportunidade para fazermos o nosso trabalho preventivo, direto nos lares dos moradores de Guarulhos. Senhoras, senhores, crianças, bom dia a todos e bom dia, Ana. Obrigada. Bom dia. E a responsabilidade, jovem, essa é uma pergunta profunda, porque estando à frente de um trabalho de assistência humanitária junto com mais 65 companheiros, porque a gente trata com vidas, lidamos com situações de emergência e numa situação de grande estresse. Então, o cidadão, ele, em situação de vulnerabilidade, ele altera o seu estado emocional, são perdas de diferentes áreas. Então, é muito sério, E levando o tamanho da cidade, nós temos aí aproximadamente 1.300.000 habitantes, Mais de 48 bairros oficiais e muitas áreas de risco. Então, é um trabalho de muita responsabilidade a nível social, sim. Certo. E como é que a Defesa Civil trabalha com voluntariado? O voluntariado na defesa, eu diria que ele é muito importante e ele tem algumas fases, Do ponto de vista social, nós temos aí aproximadamente 40 voluntários fixos, nós temos um técnico específico para cuidar do voluntário, onde ele vem, faz a inscrição, deixa documentos, e nós também temos voluntários técnicos apoiadores. Por exemplo, um grupo de estudantes aqui da universidade são apoiadores em situação de urgência e emergência, que é o grupo da terapia do abraço e que já tem 2 anos que estão conosco. Temos também mães de família que no momento de urgência e emergência na comunidade, ela não tem carteirinha de voluntária, mas é fundamental o apoio de um vizinho para o outro vizinho, o apoio da comadre, da direção da igreja e todo o segmento populacional. Vai da mãe de família a todos. E, Rocio, qual que é o próximo projeto que a Defesa Civil está trabalhando? Na área da assistência, jovem, o projeto da defesa ele é único. Assistência social faz parte de um grupo de ações dentro da Defesa Civil, dispensada a todos os moradores da nossa cidade. Agora, especificamente na área da assistência, é fundamental focar na família e na pessoa vítima em situação de vulnerabilidade social. E aí o nosso grande desafio é, a cada mês, a cada dia, estarmos focados no aprimoramento das ações. Porque quando você pensa em munícipe em situação de risco, você tem que pensar no pacote família e na pessoa. E pensando na família, você precisa pensar, por exemplo, como se faz uma mudança em situação de emergência em 8, 10 minutos para se esvaziar uma casa com 5 crianças, com um idoso, com um portador de necessidades especiais, com uma pessoa acamada com pinos nas pernas. Então, requer trabalho, não só de mão de obra, como de estratégias anteriores. E para isso o serviço social tem que estar sendo treinado continuadamente. Por exemplo, como descer um morro com um bebê recém-nascido e uma senhora parturiente. Como descer com um idoso e lá embaixo cuidar dele. Como cuidar de nós mulheres, que somos seres diferenciados e naturalmente mais nervosas, e numa situação de estresse, as moças, lamentavelmente, dão mais trabalho do que os homens, porque elas se agitam muito mais. E quando estamos gestantes ou idosas, é preciso termos cuidados especiais. Então, o serviço social, ele tem essa missão. Enquanto 2 descem um morro com uma mãe, 3 carregam as crianças. E para isso é preciso ter técnica, conhecimento. Certo. E o trabalho da Defesa Civil em assistência social, ele é bastante reconhecido. Como é que é para você fazer esse trabalho e ainda ter esse reconhecimento? Fico feliz, Ana Laura. Fico feliz, mas o nosso trabalho, ele não tem como meta, assim, a gente não prevê sermos reconhecidos, a gente prevê sermos úteis, fazermos a coisa certa na hora certa, Proteger a família, socorrer,
dar continuidade, tirar ela da situação de urgência e emergência e acompanhá-la até o restabelecimento da ordem, né? Na documentação, na orientação à nutriz, à amamentação do neném, numa situação de abrigamento. O melhor leite é o da mãe, porque às vezes falta tudo, falta comida, falta material de higiene. Então a defesa entra com os suprimentos, igual a minha companheira colocou, né? Que vão desde os lençóis, os colchões, o leite, e às vezes é preciso que você dê uma atenção especial também ao pequeno ser numa situação de risco. Ao educando, porque o período de urgência e emergência, coincidentemente, ele coincide com o início das aulas, e aí a perca de uniformes, a perca de documentação, a perca dos cartões de benefício das mães. Então, tudo isso entra no pacote de restabelecimento da ordem, da normalidade. E são tarefas específicas de assistência humanitária, e elas têm que ter início, meio e fim. Certo. Aproveitar que você citou que a Defesa Civil entra com os mantimentos, com utensílios de quem perdeu tudo. De onde vem tudo isso? É doação? É do governo? Como é que funciona? Nós temos a dotação específica, já é planejado. Certo. E temos também doações. E é grande a gama de doações que vocês recebem? Ou você acha que não supre, não é suficiente? Eu acho que é complementar, até porque tem verbas específicas, né? Tem um grupo específico, igual a companheira colocou, que é o provimento estratégico. Tá certo. Queria agradecer a presença das duas aqui. Muito obrigada. E Rodrigo, é com você. Obrigado, Ana. Eu vou para um rápido intervalo. Na sequência, muitomaiscafé.com. Não saia daí. Eu já vaguei pelo desconhecido, peguei atalhos errados, implicava com a minha irmã só porque ela era linda. Sentei na última carteira para a professora me esquecer, me encolhi feito caracol porque tinha espinhas na cara. Já chorei por nada e já ri por tudo. Provei bebidas amargas porque achava que a vida era um porre. Me apaixonei perdidamente, achei tudo lindo. Desisti, fugi, voltei, reconciliei. Eu reconheço meus pontos fracos e não desisto nunca. Corro atrás, vou à luta. É preciso ser lagarta para virar borboleta e voar por aí. Só que eu morro de medo de altura. Borboleta! O programa Café.com está chegando ao fim. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença dos nossos convidados da Defesa Civil aqui. Agradecer a você de casa que ficou ligado conosco desde o início. E lembrando que esse programa ele é produzido pelos alunos de Comunicação Social com parceria com UNG Comunidades. E gostaria de agradecer ao Salão Maria Bela. O telefone deles, 2937-1961. E se você falar que assistiu o programa Café.com, 15% de desconto para você. E a todos um forte abraço e olha, semana que vem tem muito mais Café.com.